Seguinte, hoje o tema da nossa aula vai ser o preço da omissão e o poder da verdade aplicada. Juan, como assim o preço da omissão? Bom, quantas vezes, né? Quantas vezes o antigo Ivan, quantas vezes eu me deparei mentindo, mas não mentindo somente para mim. Não, aliás, não mentindo somente para as pessoas e também para mim. Porque quando a gente mente para as pessoas, da mesma forma quando eu falo que a mentira não é sobre as pessoas, é sobre nós, que reflete nós, que quando nós mentimos, nós estamos mentindo apenas para a gente, para nós. Por quê? A pessoa, você está criando alguma coisa na pessoa. Depois a pessoa só vai ficar chateada que tu mentiu. Mas quem vai sofrer mesmo as consequências é apenas a gente. E a mentira de muitas coisas é que nós não queremos confrontar naquele momento certas consequências, certas coisas. Ou vem da procrastinação, ou vem de uma coisa que vai confrontar e vai nos tirar da nossa zona de conforto, né? E muitas coisas nós precisamos aplicar a verdade. Por quê, Ivan? Vamos lá. Perguntar para vocês, né? Quantas vezes vocês já mentiram para outras pessoas? Aliás, ou mentiram até mesmo para vocês, né? De que o fato de se enganar e não fazer, aplicar a verdade, fazer o que precisa ser feito, é sim a omissão. Porque omissão, ela também anda do lado da mentira. Que existe a mentira e a omissão. Ou seja, mentira é aquilo que lá que você cria, você conta uma versão, você realmente conta uma versão que não existe, certo? E a omissão é aquilo que nós apenas, vou falar assim, não vou pensar nisso, não vou falar nisso, não vou tocar nesse assunto, porque eu não quero que você fale, né? Quantas vezes eu falo, eu, Ivan, às vezes aconteceu alguma coisa e eu falo, não, não vou mentir para a mulher, mas também não vou falar, porque eu sei que é errado, né? E quantas vezes, quero que vocês parem para pensar nisso. Fala, pá, quantas vezes aconteceu tal coisa, eu não falei para ninguém, também não conversei com ninguém. Opa, desculpa aí. Pronto aqui. Aqui, peraí. Pronto. Eu não falei para ninguém porque eu sei que é errado. Mas o que eu quero trazer hoje é o seguinte: eu quero que vocês me falem. Vocês sabem hoje o que vocês precisam fazer e o que não precisam. O que vocês precisam, as atitudes que vocês precisam tomar e as atitudes que vocês não podem tomar, que vocês não devem tomar. Mas quantas vezes nós decidimos não olhar para aquilo? Quantas vezes nós decidimos ignorar aquilo? Por quê? A gente sabe que se a gente olhar, se a gente começar, nós vamos fazer o seguinte, tipo, realmente eu não estou fazendo isso. Eu digo isso, eu tive uma instrução muito forte, esse eu e o Ivan, há quanto tempo, até eu fazer o método treino lá, há quanto tempo eu fingia academia, quando falo de academia, quando falo de musculação, eu virava os rostos, por quê? Eu sabia que eu estava falhando naquilo, mas eu não falava, tipo, é uma coisa que eu ficava omitindo para mim mesmo. Tem coisas que nós omitimos para outras pessoas e eu omito para mim mesmo. Só que eu quero que vocês entendam. Toda vez que a gente omite alguma coisa, ou mente ou omite, a gente está apenas tentando aquele peso momentâneo, que por muitas vezes é fácil de resolver, mas ou por preguiça, ou por procrastinação, ou por não estar com a dopamina necessária ou a disciplina necessária para fazer aquilo, nós fazemos o quê? Nós pegamos e escolhemos não enxergar, não olhar, né? O porquê eu digo isso? Existem coisas que, quando nós omitimos, nós apenas estamos colocando, como se fosse uma mochila, nós estamos colocando peso na nossa mochila. Só que tem uma hora que você vai omitir tanta coisa, mas tanta coisa, que você acaba ficando pesado. Você não aguenta mais. Você não consegue mais confrontar tudo isso, né? O que eu quero falar para vocês? Bom, vamos lá. Tá.
Hoje eu quero falar para vocês o perigo do que é omitir, o perigo de ter essa omissão das coisas, tá? Que cria, assim, uma autossabotagem para você. Que por muito tempo criou uma autossabotagem pro Ivan. Não ficar omitindo as coisas que precisava se fazer. Omitindo a verdade, omitindo o que eu precisava, o que eu, Ivan, sabia o que precisava fazer, mas não fazia. Às vezes outras pessoas não sabiam o que precisava fazer da mesma forma que seus familiares, seus amigos, seus colegas não sabem o que vocês precisam fazer para ter uma nova caminhada. Mas com isso vocês omitem para eles mesmos porque vocês não tomam essa decisão publicamente, tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês aqui, quando acontece, quando vocês têm uma sacada, quando vocês entendem o que vocês precisam fazer, vocês já falaram ou comentam o que vocês precisam fazer com o pai, ou com mãe, ou com marido, ou com mulher, ou com amigo? Vocês têm essa decisão pública também? Peraí, calma aí. Peraí. Mano, escolha aqui, pronto. Pronto. Peraí. Obrigado. Obrigado. Entendeu? Vocês têm essa confissão pública, essa decisão pública com a família de vocês? Então aí? Eu tô. Eu sempre Então, comento com fale a minha. comigo, fale comigo. Quero olhar vocês aí. Bora, presta atenção aqui, gente. Não adianta fazer outras coisas, não adianta focar em outras coisas, porque senão Eu não sempre adianta. comento com a minha mãe. Oi? Eu sempre comento com a minha mãe quando eu tomo alguma decisão. Legal, legal. Cara, porque assim, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Ser bem sincero. Quando a gente fala para o que a gente precisa fazer, quero que vocês entendam. Tem duas coisas. Eu, vamos lá. Ô, Jefferson, liga aí todo mundo. Dá uma atençãozinha aqui rapidinho. Deixa eu falar com vocês. Galera, eu sei que muitas vezes, quando a gente está aqui também, eu já sei por muitas, eu também já faço muitos cursos, outra coisa. Às vezes parece que a gente está de saco, assim, que a gente precisa falar, que a gente precisa de outras coisas. A gente está assistindo no celular, e vem mensagem, e vem notificação, e vem aquilo. Vou dar tipo uma sacada para vocês, tá? Meu, tentem focar. Tentem focar, e até mesmo quando vocês estiverem fazendo outras coisas, tentem até tirar notificação. Deixa eu perguntar, vocês têm notificação no celular de vocês? Sim, De eu tenho. WhatsApp, de Instagram, essas coisas? Fala uma coisa pra Sim. vocês. Eu, Ivan, eu sempre tive um problema de procrastinação. Eu tenho um desvio de TDAH nível full time, né? Eu faço tratamento com o Ivan 70 no talo. Por quê? Tudo que eu estava fazendo, parecia alguma coisa, me distraía, saía daquilo ali, não conseguia estudar, não conseguia focar, não conseguia fazer literalmente nada. Depois que eu tirei a notificação, parece que eu me desconectei um pouco disso daqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque é o seguinte, como o Gabriel, como o Jefferson, como todo mundo aqui, né? Hoje em dia todo mundo fica muito conectado no celular. E 99% das vezes que vocês estavam jogando, se não for 100%, às vezes que vocês jogaram, às vezes que vocês tiveram um gatilho, vocês podem ter certeza que isso daqui eu sempre estava com vocês. Ou eu tô mentindo? Porque é aqui que vem tudo. É aqui que vem tudo. Se a gente não consegue controlar os nossos gatilhos, se a gente não consegue controlar e separar e filtrar o que a gente vai focar, o que não vai focar, qualquer coisa que você estiver fazendo depois vai distrair você, é uma mensagem, é um chamado, é qualquer coisa, vai distrair e vai te focar. Então é o seguinte, mano, o que eu tô falando aqui pra vocês, às vezes vocês podem falar, mais uma aula e tudo mais. Só que é o seguinte, isso daqui pode realmente mudar a vida de vocês. Está falando da vida de vocês, as coisas mais importantes que for. Da coisa mais importante que é, como eu falo pra vocês, é a vida de vocês. Vocês sabem muito bem. E o que eu tô falando hoje da autossabotagem, das coisas que vocês estão mentindo, eu quero perguntar pra vocês.
Quantas coisas vocês estão omitindo para vocês mesmos? Quantas coisas vocês sabem que precisam fazer, mas não estão fazendo e não estão vendo resultado nenhum, às vezes, porque está omitindo. E o pior, tenha consciência que não está fazendo e sabe o que vem? A frustração. Frustração de não ter resultado, de continuar ali, tô ainda triste, tô ainda agoniado, tô ainda com um monte de cabeça, tô vivendo um dia após o outro, tô indo pro trabalho, tô voltando, tô triste, tô mal. Porque realmente ainda não tomou aquilo ali, ou seja, tá só sabendo, conhecendo, conhecimento. Mas conhecimento sem aplicação, conhecer sem aplicar, gera uma frustração. E o que eu quero que vocês entendam aqui, nada, olha só, nada que eu tô falando aqui para vocês vai ser fora da curva. Se vocês aplicarem, entendem, nada que eu tô falando aqui para vocês, eu sei que vai ser difícil, por muitas coisas, falando, Ivan, realmente é difícil aplicar isso. Eu sei que pode ser difícil, difícil aplicar alguma coisa, mas nada que você aplicar disso daqui vai ser ruim para ti. E ao contrário, vai gerar a mudança que você precisa para sair disso. Bom, hoje eu quero ouvir. Hoje vai ser uma aula um pouco diferente, tá? Eu quero dar. Eu vou dar alguns minutos para cada um de vocês também. Eu quero. Hoje a gente vai bater um papo, conversar. Eu quero que vocês falem hoje. Quero que vocês, cada um aí, fale como que tá sendo para vocês essa caminhada. Como tá sendo para vocês o dia a dia? Como que foi essa semana, essa última semana? Mas sendo verdadeiramente. Por quê? Preciso que vocês coloquem para fora. Para vocês literalmente reconhecerem o que vocês estão sentindo. E aqui é um momento, coisa aqui que não tem nada, ninguém te olhando, ninguém vendo. Por isso que eu falo, sempre vai para um lugar que está tranquilo e vocês precisam ter essa verdade de colocar para fora. Quanto mais você coloca para fora, mais você melhora, mais você se cura. A questão de botar para fora é falar a verdade para você. Não é para mim, é para você. Porque, lembra que eu falei? A omissão é ao contrário da aplicação da verdade. E se somente pela verdade você consegue andar, somente pelo reconhecimento, pela afirmação, eu confesso que, eu falo pra vocês, "Não, eu confesso que eu e o Ivan tô falhando, faz 5 dias que eu não vou na academia, tô falhando demais. E eu já tô me cobrando aqui, eu falei pra minha mulher hoje, falei, meu, amanhã cedo, é porque hoje vai terminar muito noite, aqui fecha cedo. Amanhã cedo, a primeira coisa que eu acordar, eu vou pra lá, faça chuva, faça sol, enfim, pode estar com diarreia, eu vou pra academia. Amanhã cedo. E a confessar, e colocar pra fora, colocar pra fora, questão de relacionamento, questão de tudo. E eu quero que você, quero que vocês falem aqui sobre tudo, sobre o que estão, o que vocês, como vocês estão passando, como tá o dia a dia de vocês. Se tá, Ivan, tive vontade, não tive, Ivan, joguei, não joguei, Ivan, tá difícil. Aí, Ivan, eu tô brigando com a minha mulher por conta disso. Ivan, tá difícil no meu trabalho, eu não tô com vontade, tô angustiado. Eu quero que vocês coloquem o sentimento para fora para vocês realmente, para vocês realmente terem essa visão hoje. Bora, Jefferson, bora acordar, irmão. Tá com sono aí? Levanta, irmão. Tá com sono? Levanta. Bora lá, vamos começar por ti, então. Já que você tá dando umas piscadas profundas aí. Eu trabalho hoje à noite, cara. Eu tô dormi pouco, mas vamos nessa aí. Ô, Ivan, então, essa semana que foi mais tranquila do que das outras lá, acho que colocando mais em prática aquilo que a gente tem conversado. Ontem eu comecei a academia, comecei ontem mesmo, pra valer. Aí sim, hein? Salve Hoje, palmas. cheguei de serviço hoje também, fui também pra academia, fiz um cardiozinho e já vim pra casa, né? Pra descansar um Top, pouco. parabéns. Foi o primeiro passo aí. Aí sim. E família, como tá as coisas? Como tá? Tá bem, graças a Deus. Tô... Final de semana aí eu peguei um tempo aí, peguei minha filha, fui no shopping, fazia tempo que eu não gastava dinheiro com coisa boa mesmo. Então fui com ela no shopping, fiquei num parque lá brincando bastante com ela. Até cheguei em casa, mandei mensagem pra esposa, falando que fiquei até certo modo emocionado, porque quanto tempo eu perdi e dinheiro eu perdi com coisas como essa que eu fazia, né?
E momentos tão bons quanto esses que eu tive agora foi entre sexta e sábado, que eu não fazia muito tempo. Aí eu tive essa reflexão aí. No primeiro momento eu fiquei mal, porque veio todas as lembranças ruins de tudo que aconteceu, mas depois eu fui tirando isso da cabeça e vida que segue. Exatamente, é sobre, tipo assim, focar nas coisas boas agora. Falar, se eu falhei, se o Jefferson tinha falhado, né, a última versão tinha falhado, agora eu não vou falhar, agora eu vou me posicionar, agora é isso que eu vou fazer, agora é isso que eu vou aplicar, é essa forma que eu vou agir. Exatamente, irmão. Parabéns aí por ter começado a academia também. Parabéns mesmo, viu? Valeu, valeu. Isso aí, Valeu, bora, valeu. próximo. Vou falar então. Eu. Bora. Então, posso definir que eu tenho vivido, acho que, os melhores dias durante anos, assim. Uhum. Realmente a vida tem fluído muito bem, estou bem focado em mim, treinando bastante, fazendo dieta, jogando bola pra caramba, fazendo tudo que o vício tinha me tirado, né, de alegria em relação ao esporte, né, que eu sempre fui um cara muito ativo, né, e eu tinha parado bastante durante o período que eu estava viciado, e tenho focado bastante no meu relacionamento com Deus também, lendo a Bíblia, indo na igreja, voltando a frequentar ambientes com amigos meus da igreja, o rolê tranquilo, vamos comer um lanche, vamos trocar ideia, sei lá, assistir um filme, fazendo coisas mais leves. E não tenho sentido falta nenhuma em relação a apostar, mas também não fico muito tempo ocioso, tenho ocupado bastante a minha rotina, então praticamente não estou parando, Sim, sim. não tenho tempo, tipo, sei lá, de descanso quase. E Perfeito, em legal. relação à família, tranquilo, tudo tranquilo em casa, graças a Deus. Em relação com a minha mãe está cada dia melhor, né? Está confiando cada dia mais em mim, retomando a confiança aos poucos. E é isso aí. Perfeito, perfeito. Irmão, é exatamente isso, é encher nosso dia, não, é entender que a gente não pode ficar parado, é entender que a gente não pode ficar ocioso, entender que a gente não pode ficar, o que que eu vou fazer? E é uma coisa que eu sempre falo, tipo, a gente nunca tem nada para fazer. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Aí, às vezes a gente não tá dando a prioridade para aquela situação, né? Mas a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre, sempre, qualquer coisa. Ah, tenho nada para fazer, cara, não tem nada para fazer. Já fez uma planilha para fazer as coisas? Ai, não fiz. Então é o seguinte, eu tenho uma minha tabela, que é, eu até brinco, né, que é a tabela do nada para fazer. Quando um dia, que faz muito tempo que eu não falo, eu tenho nada para fazer, eu sempre ao contrário, eu falo, meu, eu tô com muita coisa, graças a Deus, para fazer. Mas se em algum momento eu virar e falar assim, meu, não sei o que eu faço, rapaz, na hora que eu abrir ali eu choro. Porque é coisas que eu paro que assim, ó, fazer isso, deixa ali. No dia que eu virar pra mim mesmo, falar, eu não tenho nada pra fazer, falei, Ivan, abre aquilo ali e vê. Aí é tipo assim, é coisa besta que a gente não faz, sabe? Tipo assim, entrar lá e ver um negócio da prefeitura, entrar lá e gente, olha só, a procrastinação, fala, eu confesso aqui pra vocês, mas eu tô com minha carteira vencida há muito tempo, eu preciso ir no Detran urgente. Até, né? Fala assim, é uma coisa que eu tenho assim, eu preciso entrar, preciso fazer, mas tô só procrastinando, enfim. Mas lógico, com uma desculpa, né? Que eu preciso fazer muitas coisas. Isso é uma coisa que eu coloquei até pra minha mulher. Eu falei, meu, até semana que vem, até dia 10 eu vou lá, que agora eu tô, preciso pedir a transferência primeiro. Mas é isso, é encher nosso dia, é aplicar a questão da verdade, como a gente falou, né? É falar a verdade. A melhor forma que a gente mudou não são as coisas que a gente erra ou não. Não, não, é confessar. É confessar da forma que você põe naquele erro. Fala, antigamente, às vezes errava, o Ivan errava, e quando o Ivan errava, o Ivan ficava mal, o Ivan não falava, o Ivan não falava nada, o Ivan ficava grosso, o Ivan. Não. E aí, como que a gente vê a mudança? Pá, errou, pá, mano, errei. Quando a gente se põe de outra forma, assim vai, né? Bom, bora lá, Gabriel? Assisti um filme sábado, só aproveitando, top demais. Se tiver a oportunidade de assistir, assistam. Um filme novo da Netflix.
Chama Fé para o Impossível. Pé para o impossível? Isso, é animal, espetacular, filme. Top, vou até anotar aqui. Assistam que vale a pena. É para. Ah, ô, peraí, deixa eu ver aqui. Ô. Qual que é o nome, ô Guilherme? Chama Fé para o Impossível. Demorou, mosquito. É show de bola. Prepara o lenço que é Ah, eu emocionante. assisti. É que é o brasileiro lá, né? Isso, A família que a mãe lá, o rapaz lá espanca ela, ela fica isso. em Foi, coma, né? foi assistida na Eu assisti praia. esse ano Isso, passado também. Assisti. é animal. É, muito bom. E é muito louco quando ele fala ali pela fé. Olha só, realmente podem assistir, viu? Assistam que é muito bom. Ali é quando a ciência, quando as pessoas falam, não, não tem o que fazer. E aí ele fala, não, tem sim, a gente pode orar. Não tem nada melhor do que orar, não tem nada melhor do que falar, que é uma coisa que a gente fala com sobrenatural, que é isso que a gente tem que buscar. Quando a gente entende isso, tudo vai começar a mudar. Fechou. Bora lá. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Bora? É, essa semana que passou, né? Apesar de ter acontecido aí uma recaída, eu comuniquei aí o Ivan, né? Conversei com ele. Conversei mesmo, eu sabia o que fazer, mas queria falar para alguém, né? Então eu Uhum. fui lá, mandei mensagem, até apaguei, né, Ivan? É, O verdade. Ivan mandou mensagem de volta, eu, não, vou dizer que é a verdade. E aí identifiquei alguns gatilhos. E apesar de tudo isso, né, igual tu falou aí no finalzinho, que eu falei a verdade e não deixei de me relacionar com minha família, de Perfeito. confraternizar, de ir no almoço, de ir ali no, com meu pai, com minha mãe, e foi tudo mais leve. Apesar de que não devemos normalizar, né, a recaída, Sim. mas enquanto o problema for só esse, nós não temos um problema, estamos com saúde aí para dar e vender, né? Sim. Graças a Deus. Amém, top. E como que tá sendo o seu dia a dia também, as suas coisas? Como falei um pouquinho mais? O meu dia a dia é até uns 40 dias atrás estava assim bem preenchido, né? Tava fazendo dieta, cozinhava, acordava cedo, fazia o cardio. Aí de uns 40 dias para cá, eu dei uma quebrada no ritmo, né? Que eu tava com algumas dores. E eu creio que essa quebra no ritmo me fez ficar ocioso e ter a primeira recaída lá que fez eu procurar você, né? Uhum. Procurar que eu para poder ter esse acompanhamento e confesso que eu tô aí devendo, né, nessa questão da dieta, porque quando eu tô com a dieta certinho, eu tenho todos os horários. Então, eu faço tudo, o meu dia flui melhor. E aí, a partir dessa dieta, eu creio que meu dia fica melhor e eu consigo ser mais produtivo. Então, eu tenho que melhorar nisso daí. E Perfeito, eu, e perfeito. eu consegui, por incrível que pareça, mesmo tendo essa recaída, mas eu estou conseguindo reduzir o tempo de tela aí do celular. Maravilha. Ó, você entende que quando. Olha só, é muito louco, irmão. Vou te falar aqui da minha última recaída, tá? A última recaída que eu tive lá. Quando aconteceu, quando eu recaí, é, foi um momento que eu peguei e falei assim: de uma forma eu fiquei, entre parênteses, não digo bem, mas eu fiquei tão feliz comigo mesmo. Porque teve uma última recaída que, na hora que eu recaí, eu peguei, na hora, eu peguei, liguei. Oi, pai, tudo bom? Aconteceu isso, isso, isso. Oi, Camila, tudo bom? Aconteceu isso, isso, isso. Aconteceu... Ou seja, antes todo mundo foi lá e a forma de se falar, porque já sabia o processo que precisa fazer para. Entende? Já É sabia. porque o que eu senti também, né? Senti mesmo a reação não sendo boa, né? Aquela alteração de voz, tal, como aconteceu das outras vezes. Mas eu olhei no fundo do olho da minha mãe e disse, ó, eu tô falando a verdade e eu tô falando isso não é para sentir pena de mim,
não é para passar a mão na minha cabeça. Eu sei que é errado, mas a partir de agora eu identifiquei o que aconteceu para eu chegar até aqui e eu tô falando a verdade. E eu fui dormir tranquilo. Perfeito. É sobre isso. Ou seja, mesmo com erro, você falou, não, cara, eu tenho a consciência. E depois é colocar o seguinte: fala, meu, pai, eu realmente senti uma coisa muito ruim que aconteceu. Tipo, até quando eu vou fazer isso? E agora começar, não, parou, 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 parou. É isso. Eu sei, ou seja, mas o principal disso é você ter reconhecido que tudo aquilo que a gente já vinha até falado, vem falando aqui, sendo aplicado. E realmente, ao extremo. Sim, sim, não, não e ponto. Não tem neutro. Preciso fazer tal coisa, não quero, mas eu preciso. Por quê? A verdade ela liberta, mas só a verdade praticada. E é por isso que eu trouxe esse assunto hoje o assunto de omissão. Por quê? Quantas coisas a gente sabe que a gente precisa fazer, não faz, e a gente fica omitindo pra gente. Ficou mentindo para nós mesmos. Precisa ter essa mudança, falando não, realmente, e é colocar, falar, eu sei que se eu não fizer tal coisa, hoje parece não ser nada, mas amanhã pode gerar um problema. E depois, quando gera o problema, às vezes a gente fica pensando, caraca, o que aconteceu? Mas eu te falo, hoje você tem a consciência que o problema que foi gerado foi algo que você não fez há uns dias, há algum tempo. Coisas que você já sabia que precisava fazer. Você entende? Difícil é difícil. Aí, Ivan, não estou com vontade, tô triste. Irmão, vai fazer um exame de vitamina, vai tomar um remédio para tomar um ânimo. Bora, ali tá esse corpo. Bora, então, se for preciso, toma testosterona. Irmão, é fazer isso e ir pro extremo. Não tá indo com a. Vai, mano, bora, 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 bora. É animar, mesmo sem vontade, mesmo sem vontade de fazer as coisas, mesmo sem ânimo. É fazer. Fala, meu, se eu tô sem ânimo, se eu fizer aqui, o que que vai me ajudar? Lembra que eu falei pra você? É trocar um vício por outro, trocar um vício por outro. Meu, o que que eu posso me viciar agora? Isso, chegar nesse extremo. Se eu preciso me viciar em alguma outra coisa para fazer isso, bora. Bora, 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 bora. É mudar e ressignificar as coisas. Por quê? Mas o principal é ter a consciência do que a gente precisa fazer, aplicar, não omitir, não omitir nem mentir. Aconteceu alguma coisa? Fechou. Eu sei o caminho, eu sei como sair daqui. Como? Porque é o seguinte, a verdade não aplicada, ela também vira uma prisão. Quando você não aplica a verdade, ela vira uma prisão. Porque esse é o quê? Quando você mente, você cria uma prisão. Quando você omite, você também continua ali na prisão. Se você não pratica a verdade, e o praticar a verdade, nesse caso, como a gente fala, é para você. Porque não é sobre as pessoas. Entende? Não é sobre as pessoas. É isso que a gente tem que entender. Eu falei esses dias, eu tava falando esses dias ali com. E quando eu entendi isso, gente, mudou a minha vida em vários fatores. Não só aqui, não, em vários fatores, não só com o jogo, em tudo. A questão de me expor, a questão de falar, a questão de chegar em qualquer momento, eu não ter vergonha de nada. Eu sou uma pessoa hoje que eu falo. Sabe a questão de a palavra ridículo não consegue me afetar. Porque eu não tenho medo nenhum de me expor ao ridículo, eu não tenho vergonha de nada, sabe por quê? Porque eu não ligo, porque as pessoas vão achar e pensar, porque eu entendi que é tudo sobre mim, não é sobre o outro. E até um outro pra você entender. Você sabia que as coisas que você não gosta em outra pessoa não é sobre a pessoa, é sobre você? Olha que louco. As coisas que você não gosta de uma pessoa. Ah, Ivan, não gosto daquela pessoa por conta da X. Não é porque você não gosta dela por causa daquilo. Não. É por uma percepção que você tem. É uma percepção que você tem. Porque você concorda que uma pessoa, ou uma coisa, ou uma cor, um objeto, para uma pessoa existe um significado e para você pode existir outro. Ou seja, então é sempre sobre a percepção que você tem sobre aquilo.
Lembra que eu falei pra você das nossas crenças? São as crenças que nós criamos com aquilo. Quantas coisas às vezes? Eu e o Ivan ouvia muito. Ah, tem pessoas que falam dinheiro. Qual que é a crença que você tem hoje que você carregou sobre dinheiro? Eu queria, olha só, quando eu era criança, eu tinha uma crença sobre dinheiro que os meus familiares me deram. Quando o Ivan passou por tudo que passou por conta do vício em aposta, eu criei uma outra crença. Que o dinheiro era culpado nisso na minha vida, porque, tipo, o dinheiro que eu tinha, que eu pegava, que eu acessava, eu jogava lá. Então eu meio que criei um bloqueio com o dinheiro. Depois, por muito tempo, que eu parei de apostar, e mesmo assim eu tinha um relacionamento muito louco com o dinheiro. Depois que eu entendi isso, quebrei essa crença, entendi que dinheiro é bom, mas dinheiro é bom no nosso bolso, não no nosso coração. Só que quando eu olhava para dinheiro, eu associava e falava, meu, isso daqui que fez eu sofrer. E aí eu me estendia, eu me expulsava da minha, em tudo. E aí, fala, subconscientemente, eu expulsava. Queria fazer uma venda, eu me sabotava, eu me auto-sabotava por conta daquilo. E a gente se auto-sabota a partir do momento que a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas não faz. E agora eu te pergunto, o que você já sabe o que você precisa fazer, que agora vem na tua cabeça? Não, realmente eu preciso fazer tal coisa e eu não estou fazendo. Aí eu preciso ser mais transparente, eu preciso ter mais diálogo com a minha família, eu preciso ter mais diálogo com as pessoas ao meu redor, eu preciso ser mais verdadeiro comigo, eu preciso cumprir mais as coisas que eu falo para mim. Eu sei que eu preciso fazer aquilo ali, mas eu estou procrastinando. O que você precisa parar de procrastinar? O que você precisa parar de procrastinar? E você está procrastinando. E eu vou te falar uma coisa. Talvez o que você está procrastinando é o que está te separando e te bloqueando de prosperar. E o prosperar, quando a gente fala, o que é prosperar? Não, prosperar não é questão de só ganhar dinheiro. Prosperar é acessar o nível. O prosperar significa não faltar nada. E prosperar é uma coisa, uma barreira que a gente vai romper. E para romper isso daí, lembra do deserto da aula passada que eu falei? Nós precisamos entender que nós, primeiro, somos dependentes de Deus, somos dependentes da verdade. Mas nós precisamos aplicar a verdade. Saber o que você precisa, olha só, saber o que precisa ser feito e não fazer é uma omissão. Olha só, vamos lá. Vamos entender aqui. Lembra, sabe aquele negócio? Vamos supor, vamos trazer aqui pro dia a dia. Vamos supor que existe um casal, tá? Um casal que o casal foi lá, o rapaz saiu escondido, o rapaz saiu escondido, tomou todas e sei lá, foi pra noitada à toa e voltou e não falou nada. E a mulher nem sabe. Só que ele está omitindo. Ele está omitindo. Tá certo ou tá errado? Tá errado, ele está omitindo. Se a mulher descobrisse e falasse não, ele estaria mentindo. Por quê? Ele falou não, mas aconteceu. Ele está escondendo algo. Porque eu tô dizendo, a mentira e a omissão é a mesma coisa. Tipo, anda lado a lado, sabe? Da mesma família, do mesmo nicho, do mesmo ninho. Mas quando a gente sabe o que precisa ser feito e não faz, a gente está omitindo aquilo. É como se fosse uma mentira para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo. E olha que loucura. A omissão alimenta a recaída em silêncio. Olha essa frase. A omissão alimenta a recaída em silêncio. Lembra que eu falei para vocês? Somos três: corpo, alma, espírito. Lembra? Corpo, alma e espírito. Existe a guerrinha que eu lembro que eu falei para vocês? A guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Tudo que nós fazemos, todas nossas ações, alimenta ou um ou outro. Só que as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer e não faz, a procrastinação
Você acha. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Procrastinar é bom ou é ruim? É Procrastinar é ruim. bom? É ruim? Ruim. Não é ruim? E Sim. agora fala aí. Vocês acham que procrastinar, ó, carne ou espírito? Bom ou ruim? Você acha que o procrastinar alimenta quem? É muito ruim. Alimento ruim. Nada é neutro. Tudo que a gente faz, ou é bom ou é ruim. O deixar para depois, o omitir, alimento ruim. E vocês entendem como o mundo é louco, como, resumindo, como a parada é louca, mano. Como o mal é ruim, é avassalador, destruidor mesmo. Se você não faz nada, você tá alimentando ruim. Se você omite, você tá alimentando ruim. Se você deixa de fazer o que é preciso, se você deixa de fazer o que é certo, se você deixa de fazer o que é certo e não faz nada, é ruim. Porque você tá deixando de fazer o que é certo. Aí, Ivan, eu não tô fazendo o que é errado, mas também não tô fazendo o que é certo. Você tá alimentando ruim. Porque a omissão alimenta recair em silêncio, sem você perceber. É como se fosse recair. Quando você omite pra você, quando você mente pra você mesmo e não pratica a verdade, você tá ali, ó. Tá aumentando a bateria ali, ó. Você nem tá percebendo, ó. Ó, ó, ele não tá fazendo nada, ele não tá falando a verdade, tá fazendo academia, ele não tá buscando, ele não tá buscando entender, não tá buscando mais conhecimento, não tá aplicando o conhecimento que ele tem, tá entendendo, só tá ali. Olha ali, ó, tá ansioso, ó, o babacão tá ansioso. É dessa forma que funciona. É exatamente. Falar a verdade, ela dói. Falar a verdade, ela dói no começo, mas salva o final. É sobre isso. Quando eu tinha recaído lá atrás, eu chegar e falar assim, galera, recaí. Pá, mano. Tinha doído demais. A vergonha foi lá no talo. Só que eu já sabia o que eu precisava fazer. Sabe por quê? Se eu não tivesse feito lá, talvez hoje eu não estaria aqui. Lá doeu, mas salvou o final. É sobre isso. E ó, eu vou te falar mais. Lá doeu, lá existia um pensamento que acho que doeu. Só que passa, mano, passa. Não é sobre isso. É muito rápido, muito curto. Bom, mas vamos lá. Seguinte. Bom, eu quero que vocês entendam, tá? É, que o vício, ele não dorme. Já viu aquela frase assim? Quem me protege não dorme? Quem me protege não dorme. Só que é o seguinte, o vício ele também não dorme. Ele só espera você abrir brecha. Ele só espera você abrir brecha. Só espera uma brechinha sua, ou uma mentirinha, ou alguma coisa que você está deixando de fazer, qualquer coisa. Ó, você, se você, lembra que vocês lembram da aula que eu tinha dado de neuroplastia? Lembra? Da nossa mente? Não sei se vocês lembram, eu vou recapitular aqui rapidinho. A nossa mente, é, nosso cérebro, né? O que acontece? Todos os nossos pensamentos, quando nós temos nossos pensamentos, é gerado, todos os nossos pensamentos é gerado um caminho. Quando você pensa, quando fala assim, pensa em um carro vermelho. Quando você pensa em um carro vermelho, foi gerado um comando na sua mente e você pensou nos carros vermelhos que você já viu. Entende? Você só consegue imaginar alguma coisa porque você já viu. Porque se eu chegar e você falar pra você, meu, pensa sei lá, deixa eu pensar aqui sei lá, uma palavra aqui maluca aqui. Pensa num Hollywood laranja. Você conseguiu pensar num Hollywood laranja? Hollywood laranja? Não, porque a gente não sabe o que é isso. Entende? É assim que funciona. Mas na hora que eu pedi pra você pensar, o seu cérebro ele tentou achar alguma coisa disso.
Mas ele falou, não, não consegue imaginar, a gente não consegue entrar aqui porque não existe nenhum nesse caminho, porque vocês não conhecem. Mas tudo que você conhece é gerado num caminho. Se eu falar para você agora e falar, gente, é o seguinte, isso daqui é uma Hollywood branca. Agora, sempre que eu falar assim, pensa numa Hollywood branca, você consegue imaginar. Porque agora foi criado um caminho na tua mente. Só que existem vários caminhos, só para você entender, esses caminhos, quem percorre são os neurônios, né? Os nossos neurônios que percorrem nesses caminhos. Só que esses são chamados sobre nossos caminhos de neurônios, né? Nossos caminhos mentais. Esses caminhos mentais, você já tem alguns caminhos mentais. Ou seja, quando você fala assim, ó, estou triste, o que que te faz feliz? Já existe algum caminho mental que te mostra o que te faz feliz, das coisas que te fazem feliz. Quando você fala assim, se eu te colocar no mercado perto da sua casa, sem olhar o Waze, vai para sua casa, você sabe, você lembra como que é. São através de memórias. Nós temos nossas memórias. Nós temos memórias. Só que é o seguinte, é, quando nós não buscamos novos caminhos e fala, não, Ivan, não, eu não vou buscar novos caminhos, a sua mente, sempre que precisa, ela usa os caminhos que ela tem antigo. Ou seja, é uma, é uma responsabilidade sua criar novos caminhos e aprender novos caminhos. Se você continuar aprendendo, se você não falar assim, não, Ivan, não vou criar novos caminhos, vai continuar na questão errada, vai continuar na conduta errada. Lembra que eu falei para vocês? É Pedro 2:20, acho que é Pedro 2:20, alguma coisa assim, que eu tinha falado de Provérbios lá, que o cão volta ao vômito. Eu falei umas duas aulas para vocês. O porquê? Ele só conhece isso. Ele só conhece isso e começa a ficar nisso. Mas vamos lá, olha só. Ô, Ivan, Oi. o remédio que você toma, ele te ajuda também no começo a combater esse vício ou a procrastinação, o foco? Por que eu falo isso? Porque quando eu passei com o psiquiatra, ele me receitou Vivance. Só que aí eu era meio preconceituoso com o remédio, eu não tomei. Aí eu passei depois por uma outra psicóloga, que também receitou Vivance. E aí eu também neguei. E aí eu vou passar com uma psicóloga agora, sexta-feira. E aí eu não sei nem o que que é Vivance, para que serve isso aí. Não, é que assim, vamos lá, irmão. O remédio que eu tomo, tá? É para tratamento de TDAH, de déficit de atenção, né? Ah, Tratamento de tá. déficit de atenção, né? Isso daí você passa com o psiquiatra, é um remédio de tarja preta, né? No caso, passa com o psiquiatra, onde que ele dá essa receita. E o Venvance, lógico, né? É uma coisa muito assim, por quê? Na verdade, o TDAH, o maltratado, quando você não trata ele corretamente, ele pode gerar algumas complicações. Da mesma forma também que se você não trata ele, pode gerar algumas complicações. Da mesma forma também que quando você entende que você precisa tratar, você pode ter alguns riscos também. Primeiro são de efeitos colaterais, né? São de efeitos colaterais. Outras coisas também são um exemplo. Se você não tratar, dependendo como você tá, Ivan, tô com ansiedade, tu precisa tratar primeiro, controlar a sua ansiedade para começar a tomar ele. Porque senão ele pode acelerar mais teu coração, fazer alguns exames tudo certinho. Mas para mim, no caso, né? Para mim, ele me ajuda muito no meu déficit de atenção. Antigamente eu não conseguia prestar atenção nas coisas, eu não conseguia. Eu começava a focar assim nas coisas e fazer outras coisas. E ficava numa frustração porque eu não conseguia terminar nada. Não conseguia fazer nada. Isso daí é do TDAH, né? É do TDAH. E sim, muitas pessoas que têm TDAH, eles tendem a ter muitos vícios. Desde vício de aposta, desde vício de crack, desde vício de outras substâncias. Por quê? O que que é o TDAH? Ele é uma disfunção
na questão nossa da dopamina, tá? É uma disfunção dopaminérgica, onde que novas coisas geram dopamina, vamos supor. O que acontecia comigo, né? Comigo, eu não tenho muita profundidade nesse assunto, tá? Mas eu sempre começava vários projetos, sempre estava começando vários projetos, vários projetos, vários projetos, porque coisas novas gera muita coisa legal, dá para pensar nisso, raciocinar e muita coisa. Só que na hora que eu começava a cair na rotina, ele já não gerava mais dopamina e a minha mente sempre estava procurando em outro lugar dopamina, dopamina. Só que eu não tinha essa consciência que eu tinha esse problema. Depois que eu entendi, comecei essa consciência, comecei a fazer tratamento com remédio, comecei a fazer tratamento de outras formas, até de criar outros hábitos. Como eu falei para você, tirar o. Eu não tenho notificação no meu celular também, porque eu não conseguia fazer nada antigamente no celular. Quando eu precisava editar vídeo, eu ficava 4 horas para editar um vídeo de 1 minuto. Por quê? Ficava descendo várias notificações, e eu começava a fazer tal coisa, e aí respondia fulano, ciclano e me respondia. Quando eu tava vendo, eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Ah, eu tava editando um vídeo. E aí eu voltava para editar o vídeo. E a outra pessoa mandava mensagem. Cara, eu ficava 4, 5 horas. Quando eu entendi que eu tinha esse problema, eu falei, meu, eu preciso começar agora a criar o hábito de o que eu começo, eu termino. O que eu começo, eu termino. Hoje eu sempre fazer alguma coisa aqui, minha mulher fala, amor, eu falo, oxe, não fala comigo, eu termino até, eu só paro de falar, termino. Tô escrevendo uma frase, tá falando, não, peraí. Foco, 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 termino. Tá, fala aí. Ah, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, e um exemplo, vamos supor, esses dias eu tava mandando aí, feito não sei o que, tinha que mandar para 32 pessoas. Eu tava dentro do carro, eu já tinha chego em casa e eu comecei a mandar. Minha mulher falou assim, amor, vamos descer do carro e aí você termina lá. Eu falei, não, eu vou terminar aqui. Porque eu sei que se eu descer do carro, fechar a porta, fechar o portão, descer as coisas, descer as malas, abrir a porta e deixar as coisas lá na sala, fechar a porta, corre um risco muito grande de eu largar isso daqui. E sabe quando eu vou voltar a fazer isso? Fala, pá, é chato. Preguiça, procrastinação. Ou seja, são hábitos que a gente vai criando. Entendi que eu tenho esse problema, eu preciso adaptar isso e correr. Mas a questão do Venvance, irmão, é sobre isso. Tipo, é ver certinho, mas para mim, me ajudou em outras questões, né? Em outras questões, questão de dopamina e tudo mais, mas tem sim os seus prós e os contras. Tá legal. Valeu, mano. Tem sim seus prós e seus contras. Tem gente que fala que gera dependência, não sei o quê. Eu tomo já há 2 anos. Mentira. Eu, eu tomava Ritalina, e depois parei porque tinha muito efeito colateral, não curtia, muita dor de cabeça. Tetralina. Ritalina é um TDAH, mas pá, tinha muito efeito colateral, mano, muito efeito colateral, dor de cabeça todo dia e parei. E ficava nessa luta, mas aí depois que eu tomei o Venvance, ele me ajudou muito porque não tinha tanto efeito colateral, né? Mas o negócio é pancada. Cabeça é pancada. Mas é isso. Bom, Eu. gente, oi? Pode falar. Como que. Eu quero saber de vocês agora. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? O que passa na cabeça de vocês? Eu quero que vocês tragam também. Quero que, se vocês tiver desde filme, desde coisas do dia a dia de vocês, tragam aqui para aula, para a gente debater, para a gente conversar. Alguma, cara, eu vi uma pesquisa, vi tal coisa fulano, vi ciclano falando tal coisa. Eu quero que vocês tragam isso para aqui. Alguma dúvida, aí, Ivan, tem uma dúvida dessa parte aqui. Tu pode me ajudar? Quero que vocês sempre tragam isso para a gente discutir aqui também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Nada, 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 nada. Ah, bom, tá, vamos lá. Ó, vamos lá, seguinte.
Seguinte, eu quero saber de vocês. Tá. Vocês têm alguma pergunta para me fazer de como foi a minha trajetória? Como foi alguma parte do meu cotidiano quando eu saí da minha. Quando eu estava passando por alguma parte? Alguma pergunta? Pode. Quero que vocês me falem. Eu tenho, mano. Pode falar, irmão. Ô, Ivan, como é que foi, é, depois que você passou a fase do vício, hoje, como é que você dá mais, como é que você vê a vida de outra forma? E aí, não entrando no assunto religioso, mas no sentido de, pô, aproveito mais, ô Jefferson, hoje eu aproveito mais meu tempo, hoje eu dou mais valor a coisas simples. Como é que tá sendo isso, velho? Vamos lá. Assim, momentos antes que, depois de tudo que você passou, sei lá, entendeu? Perfeito, vamos lá. Bom, seguinte, eu e Ivan, por muito tempo, né? Quando a gente fala muito tempo, parece que é nítido, né? Quando eu falo de primeira versão, segunda versão e terceira versão, na nossa cabeça fica nítido a transgressão, tipo assim, a distinção das fases. Da mesma forma que fica na cabeça de vocês. Quando a gente, quando a gente pensa na nossa segunda versão e a gente pensa do que a gente passou com o jogo, fica nítido que ali foi um momento muito triste. Um momento que parece que as coisas perdem o sentido, né? O sentido de estar com a família, de fazer um churrasco, de. Cara, é uma coisa muito louca. Que nem você falou, Jefferson. Você falou assim, cara, eu fiquei muito feliz quando eu levei minha filha ali e proporcionei. Cara, quando eu tive essa sensação lá no começo também, quando eu falei, caraca, tipo, uma coisa tão simples, às vezes comprar um carrinho pro meu filho aqui, que ele ia ficar muito feliz, ter essa sensação, essa vibração. Cara, e eu vi aquilo ali, uma coisa simples, né? Eu tive uma distinção muito grande. Hoje, eu vou te falar bem sincero pra mim, hoje já é, pra mim já é normal viver dessa forma. Normal viver dessa forma. Só que esse normal eu não deixo cair na rotina. Eu quero, para mim, eu gosto de viver dessa forma e mais além. Eu gosto de falar para todo mundo, o Ivan, tanto que antes do meu Instagram, antes de eu começar a falar nas redes sociais sobre isso, sobre o aposta, meu Instagram era Júnior Gratidão. Meu nome, eu sou Júnior, né, também. Era Júnior Gratidão. Porque eu entendi o poder da gratidão. O poder da gratidão e que muda tudo. Muda tudo, 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 tudo. É, eu gosto de fazer muitas reflexões esses dias. Eu até falando com a Tami sobre isso. Cara, eu acordo de manhã e eu começo a agradecer. Obrigado a Deus. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por respirar. Obrigado pela visão. Porque quando a gente para entender que a gente fala que nem o simples fato da gente conseguir tirar nosso dinheiro que já jogava no jogo, que eu perdi em todos os outros vícios e proporcionar um momento feliz para nossa família, esse simples fato. Só que você já parou para perceber? Lembra a pergunta que eu falei para vocês? Vocês preferem 10 milhões hoje ou acordar amanhã? Todo mundo falou: "Ah, prefiro acordar amanhã". Então, cara, o fato de acordar amanhã vale mais que 10 milhões? E agora eu pergunto para vocês, quanto que vale a sua visão? Topa, eu falar, quer uma Lamborghini agora, mas aumenta a corda cego? Ou quer tirar uma? Vamos fazer o seguinte: pega 2 milhões, mas tira a perna. Olha, tira uma perna. Quando a gente começa a parar para pensar nisso daqui e entender que a gente precisa agradecer por isso. Porque quantas pessoas. Mãe, é uma coisa muito louca, mas eu não sei os dados aqui, mas com certeza existe um dado aí que pessoas que perdem a visão do nada no ano. Quantas pessoas podem perder a visão? Quantas Sim. pessoas podem pegar um câncer amanhã? Tipo, só que eu comecei a ver a vida de todas as outras maneiras e agradecer.
Até por coisas que antes eu não agradecia. Comecei a agradecer e ver dessa forma. E aí, pra mim, hoje, tudo é incrível. Eu falo pra todo mundo. Já me perguntaram, tu acredita em milagre? Vou te falar uma coisa. Eu não acredito em milagre. Cara, eu sou um milagre. Eu acordar de manhã, eu andar, eu poder falar com vocês, eu poder raciocinar, eu poder conversar, eu poder enxergar, isso é um milagre, cara. Eu estar vivo é um milagre. E quando eu comecei a olhar dessa forma a vida, pra mim tudo ficou maravilha. Tem gente que acha que eu sou uma pessoa chata por ver coisas boas em tudo. Não, em tudo. Eu sou uma pessoa que hoje, graças a Deus, eu posso estar comendo ali no melhor restaurante. Só que também, irmão, se a gente tiver que comer um hot dog ali na praça, vai estar maravilhoso pra mim. Da mesma forma. É tipo assim, é começar a agradecer tudo, tudo, tudo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Olha só que louco. E quando você falou, Jefferson, você falou tirando a questão religião. Eu tiro religião. Eu posso tirar religião. Só que eu não posso tirar Deus das coisas. Porque entendi que É ele isso é aí. coisa, entendeu? Eu tiro a religião, só que é impossível eu falar do Ivan. Eu falei, impossível eu falar das coisas sem Deus, porque é ele que é as coisas. E isso Sim, foi me trabalhando muito comigo, porque antigamente, irmão, quando eu falava assim, eu não agradecia, eu não orava pelo alimento. Eu não orava pelo alimento. Só que é o seguinte, irmão, você sabia que existe um cálculo assim, ó, que quando a gente tem alguma coisa, a gente dá importância. Isso dessa forma aqui, ó. Vamos supor, a coisa que você não tem, essa é a importância para você. Quando você tem a coisa, normalmente está o padrão social, mas não precisa ser o teu padrão social. Quando você não tem uma coisa, você dá essa importância. Quando você tem aquela coisa, a importância do quando você tem cai para isso daqui, mediano. E quando você perde, a importância fica assim. Entende? Quantas pessoas às vezes sim. conquista quando não tem uma namoradinha lá que gosta daquela pessoa, vai lá e conquista a pessoa. Depois que tem a pessoa, deixa, vai deixando, Desanima. deixando. Depois que perde, ai, perdi, não acredito, ficava chorando, né? Quantas pessoas às vezes não tinha carro, mas eu quero muito um carro, quero muito um carro, aí vai lá, pega o carro. No começo, até depois, tá lá, lava o carro, deixa o carro todo assim. Aí vai perder o carro pra você ver. Puta, eu tinha o carro e não dei valor, É igual né? a frase que o pessoal diz que o que reflete a nossa geração, né? Geração aí dos anos 2000 para cá, pelo menos a minha, né? Dos anos, no finalzinho ali de 98, 97, o pessoal diz que a nossa geração é a ânsia de possuir não, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Olha só, vou ter que colocar. É a ânsia de ter, o tédio de possuir, o desespero de perder quando perde. É exatamente isso, Sim. sabe? Só que quando eu entendi, irmão, eu comecei a mudar isso. Eu falei, não, meu, eu preciso agradecer, eu preciso agradecer, preciso agradecer. Eu falei, meu, se Aí depois eu falei, se até Jesus, quando estava aqui, agradecer pelo alimento, então é porque a gente precisa também agradecer. E eu comecei a agradecer, agradecer toda vez que agora eu tenho costume. Vou orar, vou comer, eu paro, agradeço, Senhor, abençoe esse alimento. Então, agradeço pelo alimento. Porque, irmão, isso um dia falta o alimento. E para quem falta? Desesperado. Sabe? Eu não vou esperar mais faltar as coisas para eu agradecer. Não vou. E até o mínimo eu vou agradecer. E minhas orações são, Deus, me desculpa se eu esqueci de agradecer hoje por alguma coisa. Desculpa hoje. É assim vai. É todo dia, um dia após o outro, um dia após o outro. Pode falar. Outra coisa. Eu acho que até compartilhar com o Guilherme, com o Gabriel também, não sei se eles pensam assim. Hoje, o que está sendo mais difícil para mim é pensar na dívida que eu tenho a longo prazo. Eu tenho mais ou menos uns 3 4 anos de dívida aí que vai ter por causa disso aí. E eu fico pensando, porra, 4 anos de dívida, não sei o quê. Às vezes fico me macerando com essa porcaria. Mas beleza, aí tem momentos que eu aceito. Mas eu tô tentando hoje, pensando em. Eu
3, 4 dias de folga no serviço, né? A cada uma semana. E aí, esses dias de folga, eu posso fazer uma renda extra como, sei lá, motorista de aplicativo, alguma outra coisa, para me tirar do tédio de casa, quando estiver em casa nas folgas, me tiro do tédio. E com esse rendimento aí, com essa graninha extra, eu vou lá e pago as dívidas mais rápido. Ou seja, dívida que eu teria em 4 anos, eu vou pagar em 1 ano e meio, 2 anos. Não sei se eles pensam Ex- assim também. E o que se você passou por isso também. Exatamente, irmão. Exatamente. Porque é o seguinte, é juntar o útil com o agradável, né? Se a gente sabe que a gente não vai poder ficar ocioso, que a gente sempre vai poder precisar fazer alguma coisa, é o seguinte, é o dividir ali. Você sabe se você vai ter uma folga por tanto tempo? Beleza, tá. Preciso também ficar um tempo com a minha família. Nesse tempo eu vou ficar com a minha família, boa tarde, boa noite. Eu tô ficando, tô dando suporte pra minha família? Tô, beleza. Beleza, tenho mais esse tempo aqui. Então o que que eu posso fazer? Em que eu posso me capacitar? O que que eu posso começar? Qual projeto que eu posso começar? Um projeto novo. Comece um projeto novo, coloque energia naquilo. Fala, eu vou buscar aqui, ó. Eu vou plantar aqui. Ah, eu não vou começar a colher de um dia para o outro. Tá bom, mas começa a plantar. Começa a plantar, começa a plantar, começa a plantar, porque a colheita, meu irmão, a melhor coisa que tem é a lei da semeadura, do plantio, irmão. A melhor lei que existe, irmão. Se você plantar coisa boa, tu vai colher coisa boa. Não tem como. Não tem como tu plantar limão e colher laranja, irmão. É impossível isso. Não tem, não existe. Até as pessoas que não, até para um ateu, vou te falar uma coisa. Um ateu que ele planta limão, ele vai colher limão. Ele não tem, mano. Princípio, tem quantas pessoas, olha só que loucura. Tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, Ivan, você fala que para prosperar você precisa conhecer Deus". Olha só. Tá? Tem pessoas ali que são prósperas, na visão dele, são prósperas. Você pode ter certeza, irmão. Se aquela pessoa ali é próspera, mesmo ela não acreditando em Deus, que é muito difícil, viu? Muito difícil. Tu ter uma pessoa, ver uma pessoa com dinheiro, uma pessoa financeiramente bem falando, que não acredita em Deus, você pode ter certeza que se ela é uma pessoa boa, com dinheiro, pessoas boas com dinheiro que não acreditam em Deus, elas cumpriram princípios. Porque é o seguinte. Quando você cumpre princípio, você querendo ou não, você colhe princípio. Porque o princípio, mano, é sobre isso, sabe? É o plantar coisas boas. É não quebrar princípio. Porque quando você quebra um princípio, você planta coisa ruim. E é sobre isso. Você plantar coisas boas. Tá com tempo de sobra? Vai plantar coisa boa. Vai fazer alguma coisa. O que que tu pode fazer? O que que o Jefferson é bom? O que que o Jefferson gosta de fazer? E vou falar uma coisa, irmão. Uma dica que eu tenho para vocês. Vocês já sabem qual que é o propósito da vida de vocês? Descubram qual o propósito da vida de vocês. Descubram qual o propósito da vida de vocês. A pior coisa que existe, a pior coisa que existe é você começar a prosperar fora ou longe do teu propósito. E no teu propósito, você pode ter certeza que quando você descobre o teu propósito e começa a trabalhar em cima do teu propósito, as coisas fluem. Muitas coisas fluem. Começa a destravar de um jeito ali que você vai ver. Bom, quinta-feira, já pode anotar aí todo mundo, na quinta-feira, a nossa aula chegou, nossa tão sonhada aula de finança. Finança. Eu vou passar o ouro do ouro do ouro do ouro na quinta-feira. Técnicas infalíveis que eu vou utilizar. Ei, Ivan, essa aula vai estar prevista para que horas? Vamos marcar 7 horas na quinta-feira de novo? Às É 19? porque assim, quarta, quinta e sexta eu vou estar fazendo curso. Vou estar num curso aí em lentes em resina, né? Uhum. E eu não sei qual horário eu vou terminar na parte da noite. Mas aí, qualquer coisa, a gente vai se comunicando aí para. Não, vamos falando, então você me chama lá também, a gente vai se comunicando certinho. Mas de qualquer forma, tá, gente? Todas as aulas ficam gravadas, todas as aulas ficam gravadas, fica disponível para vocês lá. Mas, como eu falei,
Meu, vai ser o ouro do ouro. Vou passar para vocês lá das coisas o que não fazer, os erros que não cometer, de não pagar mínimo de cartão, como que vai fazer, como funciona, o que precisa fazer, o que vai parcelar, o que não parcela, o que paga, o que não paga, como negocia, o que precisa ser feito. Ah, tô desesperado. Calma, respira. Qual o mínimo que precisa? Levanta um pouco de dinheiro, tá? O que você vai poder fazer nas horas vagas para ganhar mais dinheiro que tu pode fazer, como vai edificar, como vai dividir. Diz, tô com o nome sujo, não tô com o nome sujo. Vamos, calma. Existe uma técnica para tudo isso, mas é o seguinte. Não, olha só, não foque no tempo. Não foque no tempo. Foque na constância. Mais importante do que a velocidade é a direção. Não queira ir, não queira ir rápido para uma direção errada ou pegar um caminho, porque nesse caminho, às vezes, encurtar caminho, às vezes pode custar caro. Ai, muito caro, irmão. Uma hora acaba, uma hora acaba, uma hora acaba. Eu falo pra vocês, pago até hoje coisa minha de boa. E é isso, pô, a conversa é outra. Quer, eu pago X, é isso que eu posso. Não me enche o saco. Não me enche o saco. Tá ali, eu tô pagando. Ponto. Errei, errei. Pedi desculpa quando eu errei. Peço desculpa uma única vez. Ponto. Ó, desculpa, eu errei. Ponto. Quero me. Preciso resolver, preciso pagar o que que eu devo aí. Tá? É aqui, ó. Ai, tô... Cara, não quebre princípios. Não quebre princípios para fazer, porque a nossa mente ela vem dessa forma. Manda, olha que loucura, né? Só para pensar, todas as vezes que a gente se deu mal na vida, tipo assim, se ferrou por conta de várias coisas, quebramos princípios. Aí, Eva, não sei quais são os princípios. Começa a estudar mais sobre os princípios. Começa a ler mais. Quem é que está lendo a Bíblia? É ler a Bíblia, é Eu, estudar, é buscar. É estudar, é buscar, é ler, desenvolver. É isso, é aplicar o que sabe que precisa fazer, mano. É aplicar o que sabe que precisa fazer. É sobre isso. É sobre ter sede. É sobre ter sede de entender mais. E deixa eu te falar uma coisa. Se você aí, Ivan, eu não tô sentindo essa sede, não sinto essa sede. Não tô sentindo o que você tá falando. Cara, então vou te falar uma coisa. Tu tem que buscar mesmo assim sem sede. Buscar mais algum conhecimento. Buscar entender isso. Porque quando você entender, vai virar chave. Tu precisa buscar virar chave. Ivan, olha só que loucura, eu vou te falar uma coisa pra você. Ah, hoje eu quero acessar, ganhar 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês. Cara, é muito aquilo. Pra mim era impossível tanta coisa que eu fiz hoje, que eu faço hoje. E hoje as minhas metas subiram, aumentaram. Hoje eu quero fazer 100 mil mês. Ah, Ivan, é muita coisa, loucura. Cara, eu pensava que fazer 10 mil mês era longe. Até sentar com quem fazia 10 mil por dia. Hoje, por exemplo, eu vou lá, quero fazer 100 mil. Cara, hoje eu sinto com pessoas que fazem 300, 400 mil, 500 mil mês. E tô me conectando com essas pessoas. Pra quê? Pra entender que é o seguinte, eu sempre sou. Cara, eu entendi que é o seguinte: pessoa boa, pessoa próspera, ama ensinar. Não ama ensinar. Todo mundo que é bom e que é próspero ama ensinar. E ama ensinar pessoas que querem aprender. E hoje, cara, eu falo, eu gosto de chegar nos lugares assim, e falar assim, meu, quero aprender. E aí? Mesmo sabendo coisas, eu quero aprender. E começo a servir. O que que eu posso servir? O que eu posso ser interessante antes de ser interesseiro, né? Eu falo, eu sou muito interesseiro, mas antes eu sei que eu preciso ser interessante. Vou lá, tá bom, pá, com toda a humildade do mundo, quero aprender, fala mais. Sempre eu quero ser o menor da mesma. Quando eu percebo assim que eu sou o maior da mesma, eu falo, cara, eu tô errado. Tô errado. Se eu tô andando com pessoas aqui que são menores, que são todas menores, eu sou o melhor da mesa, cara, eu tô errado. Eu quero sentar na mesa que eu sou o mais burrinho, sabe? Eu quero sentar em mesas que eu sou mais burro, irmão. Para aprender mais, porque ele te leva. É sobre isso. Quais as mesas que você estão sentando? Quais são suas amizades? Quem você está se relacionando? Mano, é buscar mais amizade, é buscar mais pessoas. Vai lá. Aí não sei.
Vou te contar, sabe como que eu fazia às vezes pra... Vou te dar um hackzinho aqui da vida. Quer se conectar com pessoas boas? Cara, vai em igreja, vocês são de São Paulo, vai lá na Lagoinha da Vida. Vai lá na Lagoinha da Vida, senta com o pessoal, e aí? Ó, quero aprender, vai em qualquer outra igreja, pessoas com dinheiro, vai. Pessoas prósperas, sabe? E começa a buscar. Aí, eu quero aprender. Isso aqui era da antiga vida do Ivan. Sabe como que eu me conectava com pessoas que tinham dinheiro? Eu ia, tipo assim, no LX da vida, eu colocava assim, Só que não muitas vezes, às vezes, as pessoas estavam com princípios, mas eu ia no LX da vida, eu colocava assim, Porsche, é, Audi, colocava carro de 300, 400, 500 mil. As pessoas que estavam vendendo esses carros, né? 400, 300, 500 mil. Qualquer pessoa que vai vender um carro de 500 mil, se a pessoa tem um carro de 500 mil, é porque ela tem uma condição legal. E aí eu falava, ó, quero comprar, tudo bom? Tem um interesse? Me passa o WhatsApp. Eu chamava a pessoa no WhatsApp e começava a conversar com a pessoa. Ele virava, tudo bom, tal, tal, tal. Fingia que eu ia comprar, mas eu ia comprar, não tinha dinheiro pra comprar, mas eu criava um relacionamento, começava a conversar. Começava a ouvir a pessoa perguntar. Relacionamento, mano. Todo relacionamento é isso. Todas as pessoas que você conheceu como? Entende? De alguma forma, você tem que se conectar. É o primeiro encontro. Falar. De alguma forma. Não tem o que fazer, vai servir. O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Vai na igreja. Por que eu posso servir? É servir, 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 servir. São várias coisas, mas é isso. Bom, hoje foi a aula mais assim por cima, até a gente vai ter mais aulas também. Quinta-feira, não perca. Quinta-feira, não perca. Porque a gente vai fazer aula de finanças. Se quem perder, vai ficar gravado, tá? Tem parece que vai ficar gravado. Gente, pra gente fechar isso daqui hoje, tá? Pra gente fechar isso aqui hoje, entendendo o quê? Não omita. Não omita. Não deixe cair na rotina. Não pare de falar, aquilo não me pega mais. Não dê, não dê brecha. Não dê brecha. Aquilo que você não está fazendo é o que está alimentando a tua recaída no silêncio sem você perceber. Aquilo que você não está trazendo a verdade é o que vai te levar pro buraco se você continuar dando brecha. E aí, lindona? A menina dele. Então seja verdadeiro com você. Pare de omitir as coisas para você. Pare e seja verdadeiro. Traga a verdade. O que você precisa fazer? Anote, anote. Meu, eu não tô fazendo isso. Tá, então eu sei que eu preciso mudar nisso. Eu preciso tomar uma decisão nisso. Lembra? Mudança, só existe mudança com a consciência e decisão. Se você já tem a consciência que você precisa mudar em algo, em alguma área da tua vida, seja ela familiar, espiritual, social, de trabalho, de serviço, qualquer coisa, coloca ali o que tu precisa mudar, o que passa na tua cabeça. Porque Ei, senão, Ivan, pode falar, irmão. é, eu estava conversando com um colega meu de faculdade, né? Que ele terminou a faculdade, começou a fazer lentes em resina, né? Aí a gente teve algumas conversas, eu e você, né? Nas primeiras aulas, você falou, cara, se conecta com pessoas que já fizeram isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu fui conversar com ele. E, assim, mesmo eu acompanhando ele, eu nunca tinha tido a consciência de que ele passou por todo um processo ali de escadinha, né? Ele Uhum. começou, foi evoluindo, estudou mais, e agora está começando a colher os frutos. E eu não tinha essa consciência, já tenho 2 anos de formado, e, cara, eu já queria chegar no mercado ganhando 10 mil, 11 mil. E hoje eu Aham. entendo que eu tenho que me capacitar e que vai ser um processo. Hoje eu vou aprender, essa semana, né? Eu vou aprender técnicas novas, vou ter que pôr em prática e vou ter que aprimorá-las, e eu sei que vai demorar um pouco. Então Sim, eu tava muito ansioso e isso acabou me levando também a jogar por querer o dinheiro rápido. tá aí. Olha só. E vou te dar aqui, ó, já uma chave de tudo, irmão. Meu, olha só, olha que loucura. Sabe o que tu faz?
Eu, se eu fosse, tivesse formado assim, o que eu faria? Eu faria, não tenho essa capacidade. Se conecta com quem. Olha só, se conecta com essas pessoas que têm. Se preciso, pague uma mentoria, irmão. Busque, pague uma mentoria. Por quê? A mentoria, você encurta o tempo. Ele não teve dois. É, Exatamente. eu tô fazendo assim, ó, vou fazer esse curso que é uma mentoria, né? São Aham. 3 dias ali intensivão, vou aprender a técnica e posteriormente ele está fazendo uma reforma, né? E posteriormente eu já conversei com ele que eu quero uma mentoria dele, porque ele ainda não dá mentoria. Eu falei, Uhum. mano, eu já tinha conversado com ele antes. Eu falei, cara, abre uma vaga aí para mentoria, porque eu estou interessado, porque ele está com a ideia de fazer isso há muito tempo, já tem mais de ano que eu conversei com ele, que ele está com uma ideia de fazer uma mentoria, mas não só de ensinar técnica, ele quer ensinar como trabalhar mídia social, posicionamento, então ele quer Sim. fazer uma coisa bem completa, porque esses cursos de resina, né, assim, que são 2, 3 dias, tu vai aprender a técnica, só que tu não vai aprender a trabalhar a tua mídia social, como captar paciente. Então é uma coisa ali que tu vai aprender só a técnica, nua Sim, e sim. crua e pronto. Aí eu até É. troquei uma ideia com ele. Cara, me fala como é que foi teu início, ver se eu estou pensando um pouco parecido. Aí ele me explicou e é realmente a forma que eu estou querendo fazer, né? Estou querendo captar alguns pacientes modelos para poder fazer a técnica, aprender, né? Explicar para o paciente, ó, aqui vai ser uma técnica que eu aprendi e não vai ser aquelas refinadas que você pode estar vendo aí no Instagram, em outras mídias sociais, mas o que eu posso te garantir é que vai ser um trabalho mais em conta e que no futuro você vai ter um desconto aqui comigo para fazer um retrabalho para a gente mudar e quando eu atualizar, que eu quero ficar me capacitando cada vez mais, né? Atualizando, porque eu conversei com ele, ele falou, Gabriel, esse ramo aqui de resina, tu não pode parar de estudar e nem de fazer curso, porque senão tu vai ficar para trás e tu vai chegar num teto. Quando tu chegar nesse teto, tu tem que inovar para poder tu ultrapassar essa barreira, por exemplo, tu ganha 10 mil hoje. Se tu ficar fazendo a mesma coisa sempre, tu não vai passar desses 10. Então, tu É. tem que inovar para poder passar, chegar no patamar de 15 e assim sucessivamente. Irmão, vou te falar uma coisa, mano. É, irmão, seguinte, tem uma doutora aqui, que nem nos meus, das minhas lentes, eu fiz, na época, eu fiz só 10, né? 10, só que é porcelana. 10 Uhum, porcelana, eu paguei 2.000 em cada dente, mano. Paguei 2.000 em cada dente. E aí, na época, eu não tava com dinheiro pra fazer embaixo, eu acabo que não fiz tal, enfim. Hoje tá um pouco mais em conta, né? A porcelana, né? Eu fiz o meu em 2018. Foi bem no comecinho mesmo já. Daqui a pouco já tá na hora de trocar já. Mas tem uma galera aqui também, eu já vi pessoas também fazendo de porcelana, tipo, por R$ 800, R$ 700, entendeu? A porcelana, que é de cada dente. E também, ainda eu já vi pessoas hoje, já, onde que a Tami fez há pouco tempo, ela fez, pagou também? Acho que foi isso mesmo, tipo assim, 1.900, ou seja, enfim, a gente vê que nesse mercado existe uma discrepância muito grande. Tipo, mesmo porcelana mesmo, da mesma forma também que tem pessoas que faz a boca toda de resina por R$ 4.000, com esse dentista que faz aqui boca toda, por exemplo, por 4.000, e clientes que, como fala, dentista que fazem resina, uma boca só por 10.000, entende? E tem muita gente que paga, mas muita mesmo. Muita, 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 muita. Ou seja, se a gente coloca aí que dá para fazer, lógico, mas tem que gasta desde tráfego, desde posicionamento, desde mídia, desde brand, tudo isso daí, irmão, é um puto de um mercado. E muita gente que hoje em dia as pessoas quebraram isso, entenderam que o investir em posicionamento, que o investir no sorriso é investir em brand, melhora a sua performance, melhora suas vendas. Isso daí para várias outras pessoas que, tipo assim, para um vendedor normal, para um lojista entendeu que a partir do momento que ele coloca umas lentes, que ele fica mais. Que muda o rosto, muda a pessoa, mano. Eu gosto de ver, às vezes, os antes e depois de cada uma pessoa. E vou te falar, irmão, sorriso
muda a pessoa de um jeito. Você tá maluco? Sorriso muda tudo, tudo, tudo. Olha, acho que assim, pro homem, principalmente, acho que sorriso e barba tá maluco. É outra pessoa, outra pessoa. Sorriso e barba é outra pessoa. E os homens estão entendendo. Ou seja, às vezes é trazer isso, colocar. Mano, mas dá para ganhar muito dinheiro. Dica que eu dou é realmente focar nesse cara aí, juntar as pessoas, grudar nas pessoas. Deixa eu aprender, cara, aprender. Qual que é? Encurtar caminho, irmão. O encurtar caminho, sabe o que é? Paga mentoria, porque o cara que demorou 2 anos para aprender, ele sabe o que ele errou e o que ele acertou. E agora ele tá te cobrando um valor só para te falar, ó, faz esse caminho que dá certo e dá resultado. E quando tu fizer, tu vai dar resultado e tu vai voltar aqui e você vai ser meu feedback para eu conseguir vender para mais pessoas esse método de ensino. E é sobre isso, em qualquer área da nossa vida. E vou te falar uma coisa, eu tô louco, eu queria muito estudar, só que nessa parte, não sei se um de vocês estiver perguntando, o que eu posso fazer, que eu não sei. Cara, vou te falar uma coisa, estuda sobre IA, inteligência artificial, meus irmãos. Tá dominando tudo, mano. Inteligência artificial, mano. Pai, cara, daqui um tempo, não sei se você sabe, antigamente aí, quando começou as redes sociais, gestor de tráfego era uma coisa muito, tipo, começou o Facebook, Facebook Ads, gestor de tráfego, era. 6 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, gestor de tráfego era tudo. Irmão, a IA já veio de um modelo agora que não precisa mais de gestor de tráfego. E aí as pessoas falam, que loucura. Esses dias as pessoas falavam assim: o que a internet tem coisas que a internet não, que o IA não vai fazer, não vai fazer. Cara, cinema. Esses dias eu vi um rapaz postando lá, colocou um em cima e um embaixo, tipo assim, a diferença. Em cima é uma propaganda que fizeram, que gastaram há pouco tempo, que gastaram lá, tipo assim, US$ 600 mil para fazer a propaganda. Embaixo foi uma IA que fez agora, que gastou US$ 50, aí, através de um prompt. Ou seja, através disso o cara tá fazendo o prompt, tá criando. Tem um cara aí, enfim, resumidamente, cara, estuda IA. Estuda IA, estuda como você consegue trabalhar IA no teu negócio. Não tem um negócio, Ivan. O que que você consegue criar? Qual negócio você consegue criar com a IA? Meu, estudem IA. Eu acho que essa é a dica. Sabe aquela dica que lá em 2010 alguém falou pro cara assim, compra Bitcoin? Brincando assim. Uhum. Irmão, eu queria muito que alguém falasse assim, confia em mim. Eu queria ter ouvido alguém falar lá em 2010 e confiado na pessoa, né? Tomar atitude, porque só ouvir também, muitas pessoas ouviram e não compraram, né? Não tomaram atitude, né? Mas a mudança ela só vem com a consciência e decisão. Mas enfim, uma coisa que eu falo pra vocês, pode botar, estudem IA, estudem como você. É assim, vocês não vão ser uma inteligente que é IA. Vocês não vão descobrir alguma coisa que vocês vão fazer que a IA não vai fazer. Não tente mais, já era, tomou conta. Agora a pergunta é: o que vocês podem fazer com a inteligência artificial melhor que outra pessoa que não está fazendo? Porque eu vou te falar, 80% da galera que está dominando as redes sociais já estão usando IA. E se você não usar IA, meu irmão, o teu concorrente vai usar IA. Aí, mano, tem um concorrente que trabalha para os outros. Meu irmão, se você não usar IA, o teu patrão vai usar IA e vai te dispensar. Tem muitos médicos já perdendo emprego, sabe por quê? Porque a tecnologia, os robôs estão fazendo cirurgia bem melhor do que o médico. Erros de cirurgia caiu em 80, 90%, porque o robô não erra. Olha que louco, o robô não erra. Sabe por quê? Quem erra? Quem erra é humano. Quem é humano, sabe por quê? Nós erramos por conta das nossas emoções. Por isso que nós erramos, somos humanos. Mas o raciocínio lógico, o robô não erra. É muito louco sobre isso. Só que, galera, por hoje é só, tá? Então, próxima aula, a gente vai falar sobre finanças. Vou abrir aqui uma planilha para vocês, para a gente fazer.
Então, é isso. Lembre, verdade, verdade, verdade. Começa a aplicar a verdade, tá? Traz essa consciência, começa a aplicar a verdade, porque sem a verdade a gente não consegue. E adianta, tem que aplicar, não adianta só ficar de, é aplicar. Fechou? Fechou, Show fechou, de fechou. bola. Galera, um grande abraço hoje. Fiquem com Deus, viu? Valeu, Ivan. Boa Amém. noite. Um Falou, um abraço, também, um abraço. abraço. Todo mundo aí.